Vamos lá, então. Vamos para o nosso terceiro bloco. A gente vai conversar com o professor André Moura, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, André? Tudo bem, Toledo? Boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O André é PhD em Finanças e Contabilidade. Só com dois PhDs desse nível ele vai conseguir explicar a fraude nas Americanas, porque não é pouca coisa, né, André? Eu vou te pedir para ser, como bom professor que você é, o mais didático possível, para fazer dois não especialistas em finanças, longe disso, que é o meu caso. O do Thales é mais, né? Mas o meu, como é que essa fraude começa? Ela começa com maquiando o balanço, transformando lucro, prejuízo em lucro. Como é que é possível isso? Existem aí vários artifícios aí que eles utilizaram, né? A gente não sabe Uhum. ainda todos, tá? Mas o que deu início ali ao escândalo, né? Quando o Sérgio Real divulgou para o mercado o seu rombo de 20 bilhões, né? Começou com uma inconsistência numa classificação de uma conta que é um passivo de fornecedor, né? E deveria estar sendo classificada como um endividamento, tá certo? Então, só para ficar bem claro e didático, quando uma empresa ela faz uma operação, compra uma mercadoria a prazo, por exemplo, a gente pode lançar isso numa conta de passivo chamada conta de fornecedores, né? Mas como é uma conta que está ali no passivo ciclante, ou seja, uma conta de curto prazo, que ela gira rápido, né? Comumente ela não está ali enquadrada nos índices de endividamento que os bancos usam ali para cláusulas restritivas de financiamento. Tá? Então, basicamente é o seguinte: eles não estavam lá como fornecedores, não entravam na conta do índice de endividamento, então o índice de endividamento da Americanas ficava menor do que realmente era. Certo? E aí eles Uhum. conseguiam aí rolar mais dívida, mais dívida, mais dívida, mais dívida, né? Então, assim, isso foi o que deu a origem, né? Então, se você pensar assim, era, entre aspas, uma mera reclassificação de uma conta que já está no passivo de fornecedores para endividamento, né? Isso teria várias replicações e repercussões aí para a própria Americanas, né? Porque ela não poderia ter contratado mais operações de financiamento, tá certo? Os bancos, eles definem índices alvos ali de dívida, né? Então, se tivesse mais a conta de fornecedores ali toda alocada ali como um endividamento, né? O endividamento estaria maior, eles estariam violando essas cláusulas de financiamento, que a gente chama de cláusulas de covenants, tá certo? Quer Então, dizer, isso foi o que Como é deixa eu que ver as se eu pessoas, deu entendi. origem. Vai lá, Thales. Vai lá, Thales. como é Desculpa. que as pessoas não veem isso? Porque, pelo que você está mostrando, é uma coisa que você olha o balanço e vê, olha, isso aqui está nesse lugar, não devia estar aqui, devia estar ali. Como é que não viram isso? Não, então, esse aí é um ponto, né? Então, se fosse uma mera reclassificação, né, de uma linha para outra, tá certo? Existiria um impacto, tá certo? Mas não seria, provavelmente, de 20 bilhões. Obviamente, você teria repercussões de indicadores, ter violado cláusulas de financiamento, né, etc, etc. O problema é que depois, né, descobriram que não era isso especificamente, não era uma mera reclassificação, né, contábil, ou seja, não é só sair de uma linha e ir para outra, tá certo? E aí, enfim, agora mais recentemente eles descobriram que existia uma fraude aí com contratos de verba, né, de propaganda e em parceria com os fornecedores que eram fictícios, né? E eles utilizavam essas verbas, esses contratos aí que não existiam, reduzindo a conta de fornecedores, né? Então, basicamente, ele dizia o seguinte: olha, eu tenho um desconto, né? Estou aqui junto com o meu fornecedor na operação, vou utilizar esse meu desconto, ou seja, meu passivo vai diminuindo, né? Porque eu estou devendo menos aos meus fornecedores, né? E eles foram acumulando isso ao longo de anos e anos e anos, né? E, enfim, eu acho que desde 2012 aí deve ter começado, né, por volta de 2012 deve ter começado aí esse esquema, né? Quer Mas assim, dizer, não deve ser só isso, tá? Então, quando... Pode falar, por favor. não, só para entender uma coisinha. Quer dizer, na origem, então, você tem mais despesas do que eles dizem do que eles tinham, que não eram contabilizadas como tal, e com isso inflava o lucro. Quer dizer, né, se eu
faturo 100, né? Tenho 80 de despesa, vou ter 20 de lucro. Mas, na verdade, a minha despesa não era 80, era 110. E daí o meu Sim, prejuízo virou lucro. É por aí, começa o rolo, começa por aí, é mais ou menos isso. sim, da fraude, sim, até onde a gente sabe, mais ou menos isso. Entendi. Então, o que acontece na realidade é o seguinte: você tem, na contabilidade, a gente tem uma conta, um grande grupo de conta que chama patrimônio líquido, né, que é basicamente ali onde está ali o capital dos sócios, as reservas, os lucros acumulados da empresa, né? Então, com o passar dos anos, né, como a despesa era menor, né, eles lançavam a menor essa despesa, essa conta foi gerando um lucro, né? Um lucro acumulado, eles foram pagando dividendos com isso, enfim, né? Mas aí, antes da Americanas reportar, né, a fraude, o rombo, né, o patrimônio estava ali em cerca de 15 bilhões, salvo engano, tá? 15 ou 16 bilhões, tá certo? Ou seja, isso é teoricamente um dinheiro que seria dos sócios. Com esse rombo de 20, depois passou para 26, né? Agora já estão falando em 40, então você imagina que de maneira bem simples, né? Como se os acionistas da empresa teriam 15, tá certo? E agora Uhum. tem 15 menos 40, né? Estão nos menos 26, tá? Então, Entendi. enfim. Agora, como Então, é que. Porque uma coisa é fazer a fraude no papel, sim. no balanço. Você disse que os números eram esses, mas não eram. Agora, o dinheiro, a bufunfa, falta, né? Você não cria dinheiro desse jeito. Como é que eles faziam para maquiar a falta de dinheiro em caixa? Então, isso aí a gente ainda não sabe, né? Não tem Hum, informações só até onde a CPI divulgou, né? A gente não sabe ainda como é que era feito esse processo, certo? Mas, assim, existia Dá para essa... estimar que eles estavam contratando. Aí, claro, estamos no ramo, Você está supondo, elucubrando, né? né? É Sei. loucubrando, é uma suposição. Agora, o único jeito que eu imagino é contraindo empréstimos em banco, né? Para ter caixa, sim, né? Então, na hora que você comprar um empréstimo, você tem esse caixa, né? Então, pode ter sido, obviamente utilizaram esse artifício, né? Até porque eles maquiavam aí a quantidade de dívida que eles tinham, né? Para poder contratar mais dívida, tá certo? Então, pode ser uma saída, mas não acho que foi só isso, tá, Toledo? Quando saiu Sei. a notícia, né? Faço consultoria para um fundo quantitativo em São Paulo, chama Safra. E eu falei para o pessoal, olha, eu acho que não é só isso, não é uma mera inconsistência, onde existe uma inconsistência contábil, né, que pode virar a vir fraude. E seria naquela operação de risco sacado, né, essa questão de classificação de fornecedores ou endividamento. Provavelmente não era apenas isso, né, muitas outras coisas poderiam estar aí acontecendo, tá certo? E realmente foi isso que foi acontecendo, né? Então passou alguns dias, os 20 viraram 26, né? Aí já começaram Uhum. a encontrar contratos aí que não existiam, enfim, eu acho que vão achar mais coisa ainda, Na tá? sua experiência, é, um rombo desse tamanho numa empresa, é, você é um grande acionista com muita experiência, fez muito sucesso no mercado, etc. Já geriu várias empresas e tal. É, isso passa batido fácil, assim? Eu estou me referindo aos três grandes donos das americanas. Passa batido assim deles, sem eles saberem? Olha, acho que existem duas percepções aí, né? Por exemplo, vários investidores não sabiam porque eles não participam ativamente da administração da companhia, dos órgãos de governança, do conselho de administração, enfim, né? Se eventualmente esses três acionistas de referência tiveram acesso, participaram eventualmente durante esses anos, né, de posições de conselho de administração, ou, enfim, viram ato de conselho fiscal, de comitê de auditoria, né, etc. Então, se o assunto eventualmente foi levantado nessa reunião interna desses órgãos de governança, eles poderiam ter tido acesso, tá certo? Então, que é da minha ciência, né, apenas em 2017, 2018, o antigo auditor da Americanas, né, a KPMG, levantou que existiam alguns problemas aí com a forma que era sido contabilizado esses descontos
comerciais, os contratos. Então, conversa com a diretoria, eles mudaram ali, enfim, as recomendações, colocaram isso não como um problema, mas como uma recomendação para a administração da companhia, enfim. Então, assim, foi complicado, né? Porque o problema já tinha sido levantado e por que que não foram atrás, tá certo? Então, fico me perguntando se o comitê de auditoria eventualmente pegou alguma coisa também, mas parece que não, assim, pelo menos não é da minha ciência se eles foram adiante com isso, tá certo? Ou seja, por que que não, poxa, se existia uma inconsistência, por que que não, até o Conselho Fiscal, por que que não pediu uma auditoria específica para esclarecimento desse tipo de inconsistência, enfim, para levantar, né, o que estava acontecendo, etc, etc. Então, assim, durante muitos anos, vários conselhos, né, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, comitês, enfim, a própria auditoria, enfim, olha, é bem difícil por isso aí passar despercebido, tá? Bem difícil. Então, enfim, tudo leva a crer que talvez existia um conluio, enfim, que aí as investigações aqui vão atestar, né? Agora, a versão que foi contada na CPI, anteontem, né, pelo novo CEO, ela me chamou a atenção que ele leu, não foi respondendo a uma pergunta dos parlamentares, né? Ele leu uma declaração que tinha sido preparada por advogados, não por contadores, né? O que já me, quer dizer, talvez com a ajuda de contadores, porque a gente sabe que advogados e números, assim como jornalistas e números, não se dão muito bem. Mas me chamou a atenção que ele não só foi escrito por advogados, e obviamente ali ele estava expressando o ponto de vista dos donos, que foi quem colocou ele lá, foram os donos, né? Ele jogou no ventilador para todo mundo, né? Ele fez acusações contra todos os ex-diretores que não são pessoas quaisquer, são pessoas que estavam lá há 20, 30 anos na empresa, e são pessoas de confiança dos donos. Jogou contra as empresas de auditoria, né? Levantou suspeição sobre as duas principais auditorias que trabalharam para as americanas, e levantou suspeição contra os bancos que emprestaram dinheiro para as americanas. E só não levantou suspeição contra os donos. Tudo bem, ele está preservando o emprego dele. Mas quando você ouviu essas explicações e ele atirando para todo lado, qual a impressão você ficou, André? Olha, assim, quando saiu, né, efetivamente o escândalo, eu já achei muito complicado, como eu estava falando aí para o Faria, né, isso ter passado despercebido, tá certo? Então, a auditoria já tinha pegado, tá? Então, já tem documento aí que prova que eles mudaram aí a redação, né? Enfim, tá certo? Uma mera checagem no sistema enfim, de informações do Banco Central, né, sobre emissão de dívida contra a companhia. Também se podia ali atestar ali se, poxa, vamos explicar, a Americanas está me pedindo um novo financiamento, né? Poxa, quanto é que a Americanas já tem de dívida contratada, né? Isso está no sistema do Banco Central, tá certo? Então, ninguém fez uma checagem para ver efetivamente se o que a Americana dizia que tinha de dívida era efetivamente o que tinha contratado contra ela, né? Então, enfim, me parece que existem efetivamente aí vários agentes aí envolvidos, tá certo? Então, ele fez acusação para todo lado, né? Assim, um rombo bilionário, né? Uma magnitude elevada, né? Muita gente envolvida, né? Uma cadeia de fornecedores aí super afetado, tá certo? E durante muito tempo, né? Então, assim, não me surpreendeu ele ter feito todo esse tipo de acusação, isso ainda tirando para todo lado, tá certo? Porque era um esquema muito, assim, para isso efetivamente acontecer por tanto tempo, né? Eu não acredito que várias dessas partes aí não sabiam de nada. Certo? Agora, em relação aos acionistas de referência, aí é aquilo que eu falei anteriormente, e aí depende, Uhum. né? Porque, por exemplo, eu posso ser um acionista majoritário de uma empresa e eu não saber exatamente o que está acontecendo ali na administração, enfim, tá certo? Então, isso aí acho que precisa ainda de investigação. Obviamente que tem ali o parte que ele quer, né, salvar o emprego dele, mas também eu acho que a gente também não pode, né, emitir aí a Claro, sentença antes da investigação. Enfim. sem dúvida nenhuma. Agora, quais órgãos de fiscalização que falharam nesse caso? Porque é uma empresa
até vou te pedir depois, ou se você quiser começar por isso, falando sobre as repercussões desse escândalo, porque não é só uma questão de moralidade pública, é uma questão econômica grave, né? Vai ter gente que vai perder emprego, se é que já não perdeu, vai ter empresa que vai falir, a arrecadação pública de impostos vai cair. Dimensiona um pouquinho o tamanho desse buraco, por favor. Olha, é enorme, né? Se você pensar na cadeia de fornecedores, né, que americanos têm, e provavelmente não vão receber. E muitos fornecedores eram médios e pequenos, né? Esse pessoal não recebe pagamento. Então, imagina que não tem como pagar os funcionários, não tem como eles próprios, né, comprarem as mercadorias enfim, para revender e continuar a operação ali, manter o giro da empresa, né? A profissão é enorme, né? Então, se começa uma quebradeira aí generalizada, eu não estou pensando nem no problema fiscal em si da arrecadação, tá? Porque uma coisa leva a outra. Então, se a empresa quebra, obviamente ela não vai pagar os impostos, né? Mas se a empresa quebra, os funcionários também ficam desempregados, não recebem salário, né? Então, aumenta a lista de desemprego. E aí o cara não consome. E aí o cara também não paga imposto porque ele não está consumindo, né? Então, é uma coisa que encadeia a outra, né? Então, assim, precisar aí um valor para esse tipo de operação, eu não saberia te informar, tá certo? Claro. Tem que fazer um estudo econômico aí para ver, mas obviamente se você pensar aí que o rombo, né, da casa de mais de 26, 27, juntando com os 20 que eles tinham já de endividamento, estamos aí falando de 50 bilhões, né? Então, enfim, maior do que isso com certeza será, tá? E de novo com efeitos aí em cadeia, tá? Em geral, quando isso acontece, o tamanho é tão grande que às vezes o governo intervém, né? Para evitar uma quebradeira em série, né? Bom, aí é uma questão, eles entraram com uma recuperação judicial, né? Então, às vezes o juiz ali pode ser um pouco favorável, né? A empresa pensando, né, no impacto social que ela vai ter, né? Se falir eventualmente, tá certo? Mas, enfim, aí é uma questão aí que a gente vai ver e acompanhar os tribunais, como é que vão julgar, como é que vão, né, definir aí essa questão, né? Mas acho que tem que achar efetivamente os responsáveis, né? E de alguma forma tentar ressarcir aí os acionistas, enfim, os fornecedores, né? Com esses responsáveis, né? A questão é que, enfim, pode ser que demore muito, né? E mesmo que saia a sentença, você não consegue recuperar o dinheiro todo, então você acaba tendo aí vários prejudicados aí, né? Mesmo que todos sejam efetivamente condenados, enfim. Em Toledo, uma intervenção do governo nessa coisa significa o seguinte: o prejuízo é nosso, né? Quando tem três Sim. acionistas de referência aí, que tem muito mais do que isso e teriam muito mais condições de cobrir o rombo, né? E não ser o prejuízo nosso. Se isso, aliás, é lojas americanas, eu queria perguntar ao Toledo, que é um grande jornalista com experiência internacional. Toledo, se isso daí ocorresse nas verdadeiras lojas americanas dos Estados Unidos, o que ocorreria? Bom, aconteceu pior lá, né? Já houve escândalos de magnitude ainda maior com algumas auditorias, se não as mesmas, muito concorrentes entre si, envolvidas também. Quer dizer, não é que é o tipo de coisa que só acontece aqui. Aliás, tem multa contra Mas dava a, cadeia? os mesmos empresários lá também. Mas essa é a minha pergunta, na verdade, para o André. Quer dizer, quais órgãos de fiscalização deveriam atuar num caso como esse, e não atuaram ou poderiam ter agido melhor? Olha, acho que internamente na empresa, né, pelo menos o comitê de auditoria, né, e o conselho fiscal, certo? Então, o comitê de auditoria está responsável ali por revisar toda essa parte de procedimentos de controles internos, né, enfim, lançamentos contábeis, apurar enfim, os lançamentos, acompanhar a auditoria externa, né, acompanhar ali um relatório que a auditoria externa emite, que é o relatório circunstancial, que eles descrevem enfim, o que é que encontraram ali no âmbito da auditoria, se tinham processos, controles internos ali que precisavam de melhoras, se tinha algum tipo de falha que pudesse gerar algum tipo de prejuízo para a companhia, tá certo?
E, enfim, até onde eu sei, né, a KPMG colocou isso aí, né, lá em 2017, 2018, depois mudou, né, enfim, mas tendo posse disso, né, o Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal pedindo esse tipo de informação, né, o Conselho Fiscal teria que fazer, né, na verdade, qualquer membro do Conselho Fiscal tem o poder, independentemente, de pedir uma auditoria específica, uma apuração de um caso, se achar que deve, que existem indícios, enfim, etc., né? Então, enfim, acho que o Comitê de Auditoria, E eles são Conselho responsáveis? Fiscal, enfim, Os conselheiros fiscais têm responsabilidade em caso de a fraude ser comprovada? sim, teriam responsabilidade, sim, porque eles têm como missão fiscalizar a diretoria, né? E se veio alguma, enfim, notícia que eles teriam acesso a algum tipo de documento que levantasse algum tipo de problema relacionado a isso, né? E eles foram, né, enfim, negligentes, não fizeram nada, aí podem se responsabilizar, sim, por isso e vão responder processo, sim. E a E CVM? fo- Tem ação em bolsa, não tem? A CVM, desculpa, a CVM é o órgão que regula, né, o É, mercado. então, mas nesse caso, como a Americanas tem ações em bolsa, a Comissão de Valores Imobiliários deveria ser um órgão ativo na fiscalização das contas dela? Sim, com certeza, né? Mas assim, que existem duas funções, né? A CVM tem um papel de garantir ali a regularização do mercado acionário brasileiro como um todo, né? E a auditoria, ela vai lá e audita cada empresa, enfim, atesta que aquelas informações contábeis providas pela empresa estão refletindo adequadamente a posição econômica e financeira da empresa, né? Mas agora acho que cabe à CVM aí investigar, né, enfim, tentar localizar aí quem efetivamente falhou, né, instaurar processo e, enfim, apurar o caso, tá certo? Então, sim. E os bancos que dão financiamento? Americanas, obviamente, não é um cliente qualquer, né? Deve ser um dos maiores clientes, dos bancos. Não é um Com cliente certeza. que você olha, vai olhar com lupa o que está acontecendo lá. Os bancos têm acesso aos documentos que seriam necessários para descobrir esse tipo de fraude, ou o acesso é limitado e se tiver tudo muito bem maquiado, não tem como saber? Olha, há um tipo de documento específico, por exemplo, esse contrato fictício aí que eles se encontraram aí sobre a verba, não sei se teriam acesso. No banco ele pede um kit ali de informações, né? Uhum. Enfim, e poderia ter, de repente até a companhia até mandou esse tipo de informação, né? Mas como era falso, eles não chegaram aí a auditar, etc., né? Mas assim, o que o banco poderia fazer mais facilmente era simplesmente fazer uma auditagem ali contra o sistema do Banco Central, né, para saber quanto de dívida já tinha sido emitido do americano, se aquilo ali estava efetivamente batendo, né? O que acontece aí, Toledo, eu acho que é um pouco disso que você falou, né? Americanas não é um cliente qualquer, né? Então, poxa, estava listada no Novo Mercado, né, que é um segmento de listagem da nossa Bolsa B3, que é conhecida como o melhor nível de governança corporativa, de transparência, enfim, ou seja, existia uma reputação que levava todos a crerem que a companhia era efetivamente confiável, que ali não ia ter problema, enfim. Então, acho que fizeram vista grossa aí, né, para muita coisa, tá? O que me impressiona é que talvez nenhum banco tenha tido, né, ali no processo de análise do crédito, né, de ter feito essa auditagem junto com o sistema do Banco Central. Isso é um pouco preocupante, efetivamente. Agora, se aconteceu nas Americanas e aconteceu ao longo de décadas, né? Pelo menos desde 2012, talvez antes, é, pode ser que esteja havendo uma outra fraude em outra empresa que a gente não sabe, porque se não pegaram nela, que é enorme, está todo mundo em tese olhando, é, né? A gente fica se perguntando, será que é só lá? Olha, sem dúvida, é uma pergunta bastante pertinente, né? Não acredito que seja só lá, infelizmente, tá certo? Uma questão é que, enfim, o acionista, né, o usuário da informação, ele fica efetivamente confiando na empresa de auditoria para atestar que a companhia deve o que deve, né? Então, enfim, num caso desse que se comprovado for o conluio,
né? Então, basicamente, você tem quem era para fiscalizar, ou seja, fazer auditoria, tá ali coadunando com a empresa, então os caras basicamente eles fazem o que quiserem, né? É quase como uma máquina de imprimir dinheiro, né? Imprime papel aí do jeito que quer, porque tá ali, tá dando um selo de autenticidade, de veracidade ali para a informação. Então, assim, pode ser que existam outras fraudes aí. Agora, o que vai acontecer depois que saiu, né, essa questão da Americanas, todo mundo fica preocupado, né? Então, por exemplo, aquela operação que deu início, né, a fraude, que é a operação de sacado, ela já começou a ser divulgada aí para outras empresas em notas explicativas, né? Depois da fraude, ou seja, poxa, veio o problema à tona, né? O pessoal olha assim, o pessoal vai pensar justamente isso. Será que tem problema aqui também, né, na visão da empresa? E algumas empresas estão efetivamente aí tentando divulgar o máximo possível de informação para deixar a informação mais transparente, né? Porque esse tipo de informação, apesar de ser recomendada, ser divulgada, né, muitas empresas não faziam, certo? Então, você não tinha como saber se tinha ou não risco sacado, né, enfim, aí você ficava um pouco refém, certo? Então, acho que é um pouco disso, né? Agora que tem o spotlight ali, né, estão chamando a atenção, agora, enfim, outras empresas aí estão se precavendo, e eu acho que as próprias empresas de auditoria aí estão aumentando o escrutínio, né, dessas outras empresas também. A pergunta original aqui do bloco, que eu acabei não fazendo lá no começo, é quem ganhou e quem perdeu com a fraude nas Americanas. Você já mencionou alguns dos perdedores, né? Os fornecedores, os funcionários, o Tesouro, né? A União, o Leão, que não vai arrecadar, até os consumidores, eventualmente. Agora, quem ganhou? É só essa versão, porque na versão do CEO lá, que é apresentada na CPI, os antigos diretores ganharam porque inflaram o balanço com lucros fictícios e, por conta disso, atingiram suas metas e ganharam bônus aos quais eles não teriam direito se a contabilidade fosse correta. Mas eles foram os únicos que ganharam nessa operação? Olha, Toledo, eu acho que assim, um caso de fraude, eu acho que ninguém ganha, certo? Eu acho que o ganho ali, se tiver financeiro, né, é momentâneo, tá certo? E ninguém vai ganhar com operação de fraude, né? Então, a gente espera que no longo prazo, né, todo mundo que teve envolvimento com isso perca, né? A gente espera que aí todo mundo seja efetivamente condenado, né, e que ressassam, né, um valor maior aí do que efetivamente eles, entre aspas, ganharam, tá certo? Mas, enfim, além dos que estavam ali, né, coadunando ali com a fraude, né, diretamente envolvidos, tá certo? Não sei quem imediatamente ganhou ali, tá certo? Porque, enfim, Mas houve distribuição de lucros durante esse período, de lucros que não eram houve, lucros? houve distribuição de lucros e dividendos, sim, né? Então, algumas, enfim, se você for acionista, você recebeu ali, né, aquele lucro que não era devido naquela época, né? Mas, por outro lado, imagine que você teve ação da Americanas durante muito tempo, recebeu vários lucros, então você passou muito tempo ganhando ali indevidamente, né? Não deveria ter ganhado, né? Mas imagine também que antes da fraude Agora você também ainda tinha ação da Americanas, né? Então provavelmente você ganhou com lucro de virou dividendo. pó. Então, exatamente isso. Então, assim, Quer dizer, é os complexo. únicos que ganharam eventualmente foram quem ganhou bônus, que eventualmente vai ter que devolver, ou vai ter que pagar, não sei como é que vai ser, o que que prevê a legislação, se vocês puderem até nos explicar, e o acionista, é isso que você falou, ele ganhou bônus, teve a distribuição de dividendos e tal, mas se ele não vendeu as ações antes do escândalo estourar, está tomando prejuízo agora, né? Então, se for ficar efetivamente comprovado, né, que a diretoria sabia como está efetivamente caminhando o caso, né, se forem Uhum. condenados, eles têm a responsabilidade, os acionistas da companhia vão lançar processo contra eles para pedir reparação de perdas e danos, né, assim como fizeram em outros casos, como foi o caso da IRB Resseguradora, tá certo? Enfim, então podem ir atrás aí da antiga diretoria, sim, né, para reaver essas perdas e danos. O pessoal que negocia, né, os acionistas, traders, enfim, acho que teve um pessoal ali que ganhou, né, principalmente antes do anúncio pelo Sérgio Rial do rombo, tá certo? Teve uma movimentação atípica ali
de venda de ações, né, 2, 3 dias antes da notícia, ou seja, a informação já tinha vazado, né, o pessoal já Uhum. sabia de antemão que existia um rombo, né, então o pessoal entrou vendido antes, depois saiu a notícia, o preço do papel desabou, né, e o pessoal ganhou nessa operação, né, aí cabe a CVM aí investigar esse crime aí de insider trade, né, a pessoa teve informação privilegiada, enfim, e agiu aí em benefício próprio, né? Mas enfim, eu espero de novo, né, que todos percam aí com essa fraude, tá? Tá certo. Bom, a gente já chegou aqui no final do nosso tempo. André, muito obrigado pelas seus esclarecimentos aqui, porque o assunto é árido, mas eu acho que deu pelo menos para mim ficou um pouco mais claro, pelo que para o Thales também. O que a gente deve olhar nessa CPI daqui para frente? O que você acha que é o mais importante que ainda não aconteceu? Olha, não sei te informar especificamente o mais importante, tá? Eu acho que a gente tem que acompanhar aí todas as fases do processo, né? Saber efetivamente o que está acontecendo de lineamentos, vamos chamar mais gente para fazer entrevista, até elaborarem aí o parecer conclusivo, né? E Uhum, acho que a gente tem que só entender efetivamente quem é que vão ser os culpados aí, se os culpados vão aparecer efetivamente, né? Ou se vai ter algum tipo de desvio nesse processo ou não. Né? Eu acho que uhum. tem que ficar acompanhando aí, principalmente quem pretende aí entrar contra ação contra a companhia, né, com reparação de danos, né? Tem que acompanhar até o final desse processo, né? Mas acho que uma coisa já está clara, né? Que a antiga diretoria efetivamente já está bem aí, complicado aí de se defender, né? Então, Então, se eu fosse resumir aqui para a nossa pergunta, se eu entendi muito alguma coisa da nossa conversa, eu diria que empregados e fornecedores já perderam, e espero que ninguém ganhe, né? isso aí, isso aí, Tá correto. certo. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Isso André? aí. Eu espero que você volte aqui Obrigado. para quando a história tiver terminado, para a gente fazer um balanço final e ver quem ganhou e quem efetivamente perdeu. Um abraço. Um Vamos abraço, vamos André. fazer isso sim, à disposição. Obrigado.